Olá, meu amigo, minha amiga, meu querido aluno, é isso mesmo, meu querido aluno. Sabe que eu estou morrendo de saudade de vocês, não vejo a hora de poder estarmos juntos novamente na nossa sala de aula. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Tio do Xadrez. Eu sou o professor Vitor Arantes e a nossa aula de hoje vai estar falando um pouquinho sobre movimento e captura e as regras que envolvem o uso do rei no jogo de tabuleiro. Vamos acabar com o combate de peão, que nós viemos fazendo esse tempo todo para aprender e treinar o movimento e a captura com o peão, com a dama, e agora que vocês vão acrescentar o rei no jogo, as regras vão mudar um pouquinho, beleza? Acabou essa coisa de chegar do outro lado vence, capturar todos os peões vence, acabou aí. Isso é uma regra que eu dei para vocês entenderem como funcionava o movimento e a captura dessas peças. Agora que nós vamos acrescentar o rei no tabuleiro, nós vamos jogar com as regras oficiais do xadrez. E vocês vão perceber que aprender a jogar com o rei não é tão simples quanto foi jogar com o rei, com o peão e com a dama. Por que disso? Simples. O rei, não basta você saber o movimento e a captura dele para poder jogar o xadrez. Você precisa entender as outras regras que incluem o rei do tabuleiro. E eu vou explicar isso para vocês bem devagarzinho, daquele jeito que vocês sabem que eu faço, passo a passo, para que não reste dúvida. E assim que nós estivermos plenamente capacitados, jogando com todas as peças, eu vou estar organizando um torneio amistoso, online, para que a gente possa estar fazendo essa brincadeira, essa interação entre nós. Beleza, galera? Antes de dar continuidade ao vídeo, vou pedir você que ainda chegou aqui por acaso, que ainda não conhece o canal, mas quer aprender a jogar xadrez de uma maneira simples, rápida e fácil, vou pedir a você para se inscrever no canal, para que assim você não perca nenhuma das nossas próximas aulas e continue ligadinho nas novidades que surgirem por aqui. E você que já é inscrito no canal, já é meu aluno, seja um aluno virtual ou um aluno presencial, vou pedir para você dar aquele joinha, porque isso ajuda o YouTube a entender a relevância do nosso vídeo e divulgar para mais e mais pessoas, ok, galera? Bom, sem mais delongas, vamos lá, quero ver todo mundo xadrezando comigo. Roda a vinheta! Bom, galera, tô com esse cachecol aqui porque eu tô com uma dorzinha de garganta, tá me incomodando bastante. E eu sei que tá feio, mas não tá para ficar sem não. A friagem tá muita por aqui. Bom, nós vamos ver aqui hoje o movimento e a captura com o rei. Antes de falar sobre as regras que envolvem jogar com o rei, quero que vocês conheçam como que é o movimento de captura dele. É muito parecido com a forma em que a dama captura. Todas as direções, ó. Diagonais, de frente, as diagonais atrás, para frente, para trás, para um lado e para o outro. Isso quer dizer que ele anda apenas uma casa em qualquer uma dessas direções. É bem simples. Um rei nunca vai poder chegar perto do outro, né? Por exemplo, aqui nós temos um rei branco. Nunca nós vamos poder ter um rei preto em uma dessas casas. Quer dizer, em uma dessas casas ao redor do rei. O rei adversário nunca vai poder ficar ao redor do outro rei. Por quê? Vocês vão saber já já que isso será uma jogada impossível. E eu vou explicar daqui a pouquinho o que é jogada impossível. Então basta vocês saberem por enquanto que o rei se movimenta para frente, para trás, para um lado, para o outro, nas diagonais. E um rei não pode chegar perto do outro, nunca, jamais. Agora o programinha aqui está me ensinando como capturar usando o rei. E ele me manda capturar essa estrela. Suponhando que é a vez das peças brancas jogarem, posso jogar para cá. Agora seria a vez do adversário. Vamos supor que ele jogou em algum lugar. Agora é a nossa vez novamente. Venho para cá. Vamos supor que ele jogou em algum outro lugar.
E agora é a nossa vez novamente, eu vou capturar a estrelinha. Agora o exercício aqui do aplicativo está mandando eu capturar essas outras estrelas. Como você já sabe, um rei só pode andar uma casa em todas as direções, então eu vou escolher aqui para onde que eu quero andar. Ó, ele dá aqui as posições que são possíveis. E aí eu capturo. A última parte. Bem simples, né, pessoal? Bem simples. O rei só pode andar uma casa em qualquer direção. Um rei não pode chegar perto do outro. Vamos para a próxima parte. Nós vamos hoje esquecer o combate de peão. Até agora, nós estivemos jogando com o tabuleiro mais ou menos do jeito que está aqui na tela. Peões branco na fileira 2, peões preto na fileira 7, dama branca no D branco, dama preta no D preto. Agora nós vamos acrescentar o rei. Ao acrescentar o rei, as regras vão mudar. Nós vamos jogar agora com as regras oficiais do xadrez. Ao invés de acrescentar as outras peças, bispo, cavalo e torre, eu vou acrescentar logo o rei, para que vocês aprendam logo o que é o checkmate. Eu considero que é a parte mais difícil de se aprender no xadrez, assim como a parte mais difícil de ensinar também. Então, para que a gente ultrapasse logo essa fase, eu decidi acrescentar o rei no tabuleiro. Eles vão fazer o seguinte, eles vão pegar um rei, tá vendo aqui? Eles vão pegar um rei, colocar na letra E ao lado da dama. Enquanto eu estou falando com vocês aqui, vocês precisam estar com o tabuleiro montado, tá? De preferência, para que vocês possam reproduzir o que eu estou fazendo. Então, vocês vão colocar um rei aqui na letra E, essa é a posição inicial do rei. Aqui do outro lado, um de frente para o outro, reparar. Depois que vocês colocarem o rei, vocês vão dar início ao jogo, começando pelas brancas, como vocês já sabem. Agora eu vou mostrar para vocês as regras que envolvem jogar com o rei. Só um minuto. Bom, vamos lá. Regras para jogar com o rei. Primeira coisa que vocês precisam saber é o que significa uma falta dentro do xadrez ou uma jogada impossível. Uma jogada impossível é toda vez que você faz alguma coisa errada. Vamos lá, vamos ler o texto aqui. Toda vez que um movimento errado acontece dentro do xadrez escolar, fala-se que foi feita uma falta ou uma jogada impossível. Se o enxadrista fizer uma jogada impossível, a peça usada deverá retornar ao seu lugar. Uma jogada impossível será contada e uma jogada feita de forma correta deverá ser executada. Se o enxadrista fizer 3 jogadas impossíveis, será eliminado automaticamente da partida e o seu adversário será dado como vencedor. Observação: isso vale para qualquer peça e principalmente para o rei. Bom, vou dar um exemplo para vocês aqui de jogada impossível. Bom, digamos que essa partida aqui que está em andamento seja a vez do preto, do branco jogar. Então ele vai jogar aqui, em E5. Agora é a vez do peão preto, das peças pretas. Você pode jogar qualquer uma dessas. Mas se por acaso você decidir jogar essa aqui, você sabe que o peão só anda para onde? Para frente, certo? Então se por acaso você se esquecer disso e decidir capturar para trás, ó, você fez uma jogada impossível. Quando isso acontecer no jogo, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar a peça que vocês capturaram, né, a jogada errada que vocês fizeram, vai botar a peça no lugar, a peça que você capturou você vai botar no lugar onde estava,
Ou se você não capturou nenhuma peça, você só bota a sua peça no lugar. E agora você vai jogar corretamente, usando o seu peão para ir para frente. E vai contar uma jogada impossível para você. Qualquer outro erro que você cometer vai ser contado como uma segunda jogada impossível. Cometeu mais um terceiro erro, acabou a partida para você. É assim que nós fazemos no xadrez escolar. No xadrez oficial, uma jogada impossível, um lance impossível, já é fim de partida. Mas na escola, eu costumo fazer 3 jogadas impossíveis. Acaba a partida. Vamos lá. Exemplo de jogada impossível, acabei de dar. Executar um movimento errado com qualquer peça. Por exemplo, usar um peão para capturar para trás. Foi o que eu acabei de mostrar naquele exemplo. Um peão capturando para trás. Não pode, está errado. Esse peão, a posição inicial dele era aqui. Conforme o jogo foi avançando, ele veio parar aqui. Agora ele não pode voltar e capturar para trás. Deu para entender? Bom, outro exemplo de jogada impossível. Usar o rei para mover-se ou capturar uma peça em uma casa ameaçada. O que ele está querendo dizer aqui? Usar o rei para mover-se ou capturar uma peça em uma casa ameaçada. Vamos dar um exemplo aqui. Digamos que esse rei preto está em F7. É a vez do rei preto, é a vez das pretas jogarem. Digamos que esse rei decidiu jogar até G6. Ele acabou de fazer uma jogada impossível. Por quê? Porque o peão não captura nas diagonais. Peão não captura em diagonais, na diagonal. Se ele captura nessa diagonal, eu não posso pegar o meu rei, que estava aqui, e jogar ele para cá. Vai ser uma jogada impossível. Vai ser uma jogada impossível, ó. Não posso fazer isso. Eu vou estar colocando o meu rei em xeque. Vamos voltar lá. Terceiro exemplo de jogada impossível. Movimentar uma peça que estiver protegendo o rei de forma que isso o deixe em xeque. Digamos que você tem aqui essa situação. Reparem que a dama está ameaçando toda essa coluna aqui, até esse peão. A dama está ameaçando isso tudo. É a vez dos pretos jogarem. Se ele decidir capturar esse peão aqui, o rei vai ficar desprotegido, porque a dama vai estar ameaçando o rei. Isso é uma forma de você colocar o seu rei em xeque. E é impossível isso, você não pode fazer isso durante o jogo. Aqui, ó, você não pode usar uma peça para capturar outra e deixar o seu rei descoberto, sem proteção. Se o seu rei estivesse aqui, não teria problema nenhum, ó, porque ele vai capturar o peão, mas a dama não ameaça dessa casa aqui, ela ameaça apenas na coluna que ela se encontra, não na coluna ao lado. Então não teria problema nenhum. Certo? Então vamos lá. Dando continuidade. Cheque. Toda vez que o rei estiver ameaçado por uma peça adversária, usa-se a palavra cheque. Isso indica que o rei adversário obrigatoriamente terá que fazer uma jogada para defender-se do cheque. Existem 3 formas de se proteger dos cheques. Aqui nós temos o primeiro exemplo de cheque. Digamos que essa dama, digamos que é a vez das brancas jogarem. E essa dama decidiu sair de D1 para A4.
automaticamente, ó, ela está deixando o rei em xeque. E é o que a gente acabou de falar. Quando o rei está em xeque, ele precisa se proteger do xeque. E existem 3 formas para se proteger do xeque. Vamos ver quais são? Forma de se proteger do xeque. Primeiro, mudar o rei para uma casa que não esteja ameaçada. Bom, como eu mostrei para vocês, a dama estava aqui, se deslocou até A4, deixou o rei em xeque. Qual é a primeira regra para sair do xeque? Mover o rei para uma casa que não esteja ameaçada. Qual é a casa que o rei pode andar que não está ameaçada? Essa, e só. Porque para cá encontra-se ameaçado. Certo? Vamos lá. Segunda forma de sair do xeque. Capturando a peça que está ameaçando o rei. Ó, capturando a peça que está ameaçando o rei. Vamos ver um exemplo aqui. Ó, digamos que é a vez das brancas e a dama decide jogar aqui e deixar o rei em xeque. Olha, ela está ameaçando o rei. Certo? Agora, vou usar o segundo exemplo. Vou usar a minha dama, que por acaso está aqui, a dama preta, e vou defender o meu rei, capturando a peça que deixou o rei em xeque. Ó, pronto, tirou o rei do xeque. Terceira forma, colocando uma peça na frente do rei para protegê-lo, exceto se for um xeque feito por um cavalo. Nesse caso, é impossível fazê-lo. Mais informações quando aprendermos sobre o movimento do cavalo. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: se o rei estiver em xeque, você pode colocar uma peça na frente dele para deixar ele protegido. Isso só não funciona com o cavalo, e vocês vão descobrir o que na nossa aula sobre cavalo. Sobre movimento e captura com o cavalo. Então vamos lá, vamos defender o rei colocando uma peça na frente dele, para ele ficar protegido? Vamos ver um exemplo aqui. Então, a nossa dama, estando nessa posição aqui, ela está ameaçando o rei. Essas linhas vermelhas indicam todas as posições que ela poderia ir. É a vez do rei jogar, dos pretos jogarem. Então ele pode usar uma peça para proteger o rei dele. Ele poderia também mudar de lugar, ó, para cá, poderia vir para cá, ou mesmo para cá. Mas ele decidiu proteger o rei com uma outra peça. Pronto. Tudo bem, essa dama branca pode vir aqui e capturar a dama preta. Mas depois o rei captura ela, se acontecer isso. Mas dificilmente um enxadrista faria isso. Trocar uma dama por outra, dificilmente aconteceria. Mas é possível, depende muito da estratégia de cada um. Xeque-mate. O xeque-mate ocorre quando o rei está em xeque e nenhuma das 3 formas de sair do xeque apresentadas, agora há pouco, seja possível de ajudá-lo, fazendo com que o rei fique totalmente sem opções de fuga. O que seria isso? Se o seu rei está preso, não tem opção nenhuma não tem chance nenhuma de se livrar, significa que ele está encurralado, está em xeque-mate. Exceto quando acontecer isso aqui, ó. No caso de uma final de jogo, onde o rei estiver sozinho no tabuleiro e não tiver opção de fuga, mas o adversário não estiver deixando-o em xeque, a partida será encerrada com um empate por afogamento. Ou seja, se o seu rei estiver encurralado, mas não estiver em xeque, vai empatar o jogo. Nós vamos falar sobre isso na aula sobre formas de empate.
O importante é que vocês saibam nesse momento é o que é o checkmate. E o checkmate ocorre quando o rei está em xeque e nenhuma das três formas de sair do xeque se torna possível. Não é possível você botar uma peça na frente para defender o rei, não é possível você capturar a peça que está ameaçando o rei, e não é possível você mudar o rei de casa para uma casa segura. Se nenhuma dessas três opções forem possíveis, vai ser um checkmate, você terá dado um checkmate. Vou dar agora para vocês aqui um exemplo de checkmate. Eu posso pegar minha dama, vir até aqui e dei um checkmate. Por que foi checkmate? Ó, minha dama está ameaçando o rei aqui. O rei não tem nenhuma peça para botar na frente. Não tem nenhuma peça para botar aqui no caso, né, na frente dele, para proteger ele da minha dama. O rei não pode mudar de casa, porque se ele vier para cá o peão pega. E o rei não tem nenhuma peça que possa capturar a minha dama, que é a peça que está dando mate nele. Então, é fim de jogo. Deu para todo mundo entender? Vamos fazer uma recapitulação rápida. Jogar impossível. Jogar impossível é toda vez que você joga errado. Toda vez que você fizer uma jogada errada, isso é uma jogada impossível. Se fizer 3 jogadas impossíveis, você está eliminado do jogo. E sempre que você fizer uma jogada impossível, você tem que voltar e jogar da maneira correta. Tinha dado o exemplo aqui, ó, do peão que não pode capturar para trás. Ó. Esse peão estava aqui, jogou para cá. Agora, vocês sabem que os peões só andam para frente. É a vez dos pretos. Se ele decidir vir aqui, ó, vai ser uma jogada impossível. Por quê? Peões não andam para trás. Certo? Cheque. Toda vez que o rei estiver sendo ameaçado, você vai usar a palavra cheque. Isso quer dizer que quando você der um cheque no seu colega, no seu adversário, você vai dizer cheque. E o cheque acontece quando a sua peça está ameaçando o rei, adversário. Um exemplo aqui. Digamos que essa dama estava aqui em D1 e foi até D4. Agora ela está ameaçando o rei, adversário, que está em E8. Dei um cheque nele. E aí, quando eu fizer essa jogada, eu vou fazer assim, ó. Cheque. Aí a pessoa vai ter que sair do cheque. Quais são as 3 formas de sair do cheque? Vocês já sabem. Mudar o rei para uma casa que não esteja ameaçada. Capturando a peça que está ameaçando o rei. Colocando uma peça na frente do rei para protegê-lo. Se nenhuma dessas situações forem possíveis de ser feita, de serem executadas, terá sido checkmate. Fim de jogo. O checkmate é a palavra final que indica o fim do jogo. Ou seja, aquele que deu o checkmate é declarado vencedor da partida. Bom, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Tentei falar de uma forma bem clara. Se você não curtiu o vídeo, aproveita para curtir agora. Se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Dúvidas vocês podem deixar na plataforma da escola ou aqui nos comentários. Ok? Quero ver muitas dúvidas, muitas perguntas aí, hein, pessoal. Eu sei que checkmate não é uma coisa simples de entender. Forte abraço a todos.